Evangelho, segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutes com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus então disse: "Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus respondeu: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino então disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu-lhes: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Última semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz um episódio de um exorcismo realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto do Evangelho de hoje nos fala também a respeito da excelência da oração. O poder da oração para libertar das trevas, do espírito das trevas, os homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. E Jesus volta com seus discípulos e encontra uma multidão que está aos pés da montanha, pressiona os discípulos porque haviam pedido para que fosse feito algo por aquele rapaz e eles tentaram, mas não conseguiram. E naquele momento, Jesus chega para completar-nos não apenas uma compreensão, mas uma experiência que vai marcar toda a nossa vida. Como assim, Padre Fábio? Antes de mais nada, não podemos ignorar que o Senhor fez diversos exorcismos, mas Marcos quis escrever esse porque ele tem algo significativo para o ensinamento que ele quer nos dar. Bom, quando Jesus chega, traça-se um diálogo. Quem responde à pergunta de Jesus sobre o que estava acontecendo é o pai do próprio rapaz. Ele toma a palavra dizendo: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito imundo." E nesse caso, não encontrando o Senhor, encontrou seus discípulos. E os discípulos, como já haviam agido em nome do Senhor, atuaram como o Senhor lhes havia ordenado. Porém,
depararam-se com uma resistência. Essa resistência, Jesus vai dizer que será superada pelo poder da oração. Antes de mais nada, a resistência trata-se no desobedecer à voz do Senhor. Os discípulos comandam contra aquele espírito imundo que tenta dia e noite, inquietando a vida daquele jovem, atormentando, tenta matá-lo. Então esse é um ensinamento importante. O espírito infernal procura levar à morte sem conseguir sucesso, porque não tem autoridade sobre o início e a vida de uma pessoa, porém tenta levá-la em todos os seus atos, tenta impor sofrimento e morte. Os discípulos, assim como esse pai, desejavam ver a libertação desse filho, dessa pessoa, desse rapaz. Entretanto, a libertação dele vai se dar através de um momento de oração. Como assim, Padre Fábio? Olha que interessante. Jesus então vai, após o pai dizer o que aconteceu, realizar uma lamentação. Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando tereis de suportar-vos? Depois ele diz para que seja trazido o menino. E vendo as manifestações que acontecem, volta o diálogo para o pai e pergunta desde quando. E o pai disse que desde pequeno. E ali naquele momento, Jesus vai abrir uma oportunidade sobre a vida desse homem, que anunciando a intenção do espírito infernal de matar seu filho, vai dizer a Jesus as seguintes palavras: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós, não apenas de mim, mas de mim e do meu filho. Olha a oração começando. Tende piedade de nós. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. E naquele momento, esse homem faz um ato de grande humildade e de reconhecimento da sua pequenez, declarando: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Eu tenho fé, eu creio no nome do Senhor, mas a minha oração ainda é pouca, o meu coração ainda é frágil. Vem em meu socorro, Senhor. Eu tenho fé, mas aumenta a minha fé, mas ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, naquele momento, diante dessa oração do Pai, se levanta e expulsa o demônio. Jesus, pouco a pouco, levou a multidão a rezar. E, por consequência, também seus discípulos e aquele homem, porque o diálogo estabelece um vínculo de reconhecimento da própria condição, reconhecimento da autoridade de Deus, de entrega a Deus e de espera no seu poder e na sua autoridade soberana sobre todas as coisas. E nesse diálogo estabelece-se então, como o padre acabou de falar, um vínculo de oração com os passos da entrega, da humildade, da proclamação da grandeza de Deus, ou seja, do seu poder, e da espera sob a sua voz, a sua autoridade. E a libertação se estabelece, e o Senhor se impõe contra o inimigo infernal e o submete. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos aprender a sempre estarmos em oração, diante de todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Muitas vezes o inimigo infernal se levanta e nos atacará duramente para levar-nos ao desespero, ao abandono da oração e da confiança em Deus, para acreditarmos por um instante que não há poder capaz de suprimi-lo, surpreendê-lo e submetê-lo. Mas eis que o Senhor, através de sua Santa Igreja, vem em nosso socorro, para que nós percebamos
e possamos, proclamando o seu santo nome, suplicar o seu socorro, a fim de que se imponha a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos homens e mulheres de um coração vibrante e orante, para que possamos, em todas as partes, invocando o vosso santo nome, possamos tudo entregar em vossas mãos, para que com sua autoridade, toda a ação do inimigo infernal que tenta levar à morte os filhos de Deus seja debelada, e que todas as almas submetidas à opressão do maligno sejam finalmente libertas pela autoridade do vosso santíssimo nome e da oração da vossa Santa Igreja vigilante, que lhe ama e busca em todos os momentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.